Você já parou para pensar que existe algo poderoso acontecendo enquanto você dorme? Algo que pode proteger ou expor sua alma, dependendo do que você faz antes de fechar os olhos? Padre Pio sabia disso. E por isso, todas as noites, sem exceção, ele dizia 3 coisas específicas a Deus. 3 frases simples, mas que carregavam um poder imenso de proteção espiritual. Hoje, você vai descobrir exatamente o que Padre Pio dizia antes de dormir. E mais, porque essas palavras podem transformar completamente suas noites, trazendo paz onde antes havia inquietação, sono tranquilo onde havia insônia e proteção divina onde havia vulnerabilidade espiritual. Mas preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se deitou cansado, achando que bastava fechar os olhos para descansar? Quantas vezes adormeceu no meio de preocupações, medos ou pensamentos agitados? Padre Pio nos ensinou que a noite não é apenas o momento de descanso do corpo. É também o momento em que a alma fica mais exposta às batalhas espirituais. E se eu te dissesse que existe uma forma simples de proteger sua alma durante toda a noite? De acordar renovado, em paz, sentindo que Deus realmente velou por você enquanto dormia? Padre Pio revelou esse segredo, e ele está ao alcance de qualquer pessoa que decida colocá-lo em prática a partir de hoje. Se você acredita que Padre Pio pode interceder por você e guiar suas noites com sabedoria divina, deixe nos comentários: Padre Pio, protege meu sono. Esse simples gesto pode ser o início de uma transformação profunda na sua vida espiritual. E não se esqueça de ficar até o final deste vídeo, porque vou te ensinar a oração completa que Padre Pio fazia antes de dormir. Talvez você conheça bem essa sensação. Deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia longo e, em vez de sentir o corpo relaxar, perceber que sua mente começa a acelerar. As preocupações do dia voltam com força total. Aquela conversa difícil que você teve, a conta que precisa pagar, o problema de saúde que te assusta, a preocupação com alguém que você ama. E quanto mais você tenta afastar esses pensamentos, mais eles parecem crescer no escuro. É como se a noite amplificasse tudo aquilo que conseguimos ignorar durante o dia. Você vira de um lado para o outro, olha para o teto, tenta contar carneirinhos, nada funciona, o sono não vem. E quando finalmente vem, é agitado, cheio de sonhos estranhos ou pesadelos que te fazem acordar no meio da madrugada com o coração disparado. O lençol grudado no corpo, o suor frio na testa. Aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue explicar o quê. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam essa mesma luta todas as noites. Mas o que muitos não sabem é que essa inquietação noturna tem uma causa que vai além do cansaço físico ou do estresse. Padre Pio entendia isso com uma clareza impressionante. Ele sabia que a noite é um campo de batalha espiritual. Ele costumava dizer algo que pode soar estranho para quem nunca pensou nisso. De noite, quando o corpo repousa, as batalhas espirituais se tornam mais intensas, porque a alma permanece acordada. Pense nisso por um momento. Enquanto seu corpo está tentando descansar, sua alma continua ativa, vulnerável, exposta. E é justamente nesse momento que muitas forças espirituais tentam nos atingir. Não estou falando de algo fantasioso ou distante da realidade. Estou falando daqueles momentos em que você sente um peso inexplicável no peito, uma angústia sem motivo aparente, um medo que não consegue nomear, aquele aperto que parece vir de lugar nenhum. Aquela voz interna que sussurra pensamentos sombrios. Padre Pio reconhecia que essas experiências são reais e que precisamos nos proteger espiritualmente antes de dormir. Ele via a noite como um momento sagrado, mas também delicado. Um momento em que precisamos nos colocar conscientemente sob a proteção de Deus. Por isso, ele nunca, jamais ia para a cama sem antes fazer algo muito específico: conversar com Deus. Não era uma conversa qualquer, apressada ou mecânica. Era um diálogo íntimo, sincero, vindo do fundo do coração. Padre Pio acreditava que o que dizemos a Deus antes de dormir tem um poder imenso. Essas palavras sobem ao céu como o último incenso do dia,
como a despedida amorosa de um filho que se coloca nas mãos do pai antes de fechar os olhos. E Deus, na sua infinita bondade, acolhe essas palavras, as guarda no seu coração e derrama sobre nós a sua paz. Mas não era só sobre proteção, era também sobre gratidão, sobre reconciliação, sobre entrega total. Padre Pio sabia que uma alma que dorme em paz com Deus é uma alma protegida. Uma alma que pode descansar verdadeiramente, sem medo, sem angústia, sabendo que está sendo guardada pelo próprio Criador. Agora você deve estar se perguntando, mas afinal, o que exatamente Padre Pio dizia todas as noites? Quais eram essas 3 coisas tão importantes? Vamos descobrir juntos. A primeira coisa que Padre Pio fazia, sem falta, era agradecer. Mas não era um agradecimento superficial, do tipo que dizemos por educação ou costume. Era um agradecimento visceral, que vinha das profundezas da alma. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor nos estigmas era quase insuportável, quando o cansaço pesava nos ombros, quando as provações pareciam não ter fim, Padre Pio elevava os olhos ao céu e dizia: "Obrigado, Senhor." E ele não agradecia apenas pelas coisas boas. Isso é importante entender. Ele agradecia por tudo. Pelas alegrias, sim, mas também pelas dores. Pelos momentos de conforto, mas também pelos desafios. Pelas pessoas que o amavam, mas também por aquelas que o perseguiam, que duvidavam dele, que o faziam sofrer. Padre Pio tinha uma compreensão profunda de que tudo, absolutamente tudo, poderia ser transformado em graça quando entregue a Deus com gratidão. Ele costumava repetir algo impressionante: "Obrigado, Senhor, por me fazer participar, ainda que minimamente, do sofrimento de Cristo." Você consegue imaginar? Um homem que sofria tanto, carregando feridas abertas que sangravam constantemente, sentindo a dor perfurar suas mãos, seus pés, seu lado, agradecendo por poder sofrer. Para muitos, isso pode parecer loucura. Mas para Padre Pio, era a expressão mais pura de amor a Deus. Ele entendia que o sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, tem um valor redentor imenso. Não que Deus queira nos ver sofrer, mas Ele permite que algumas dificuldades nos atinjam, porque sabe que podemos crescer através delas, que podemos nos unir ao sacrifício de Cristo e, assim, participar da salvação do mundo. Mas há outro aspecto fascinante sobre a gratidão de Padre Pio. Ele acreditava firmemente que agradecer era uma arma espiritual poderosa. Ele dizia que o demônio se alimenta da insatisfação, das murmurações, das queixas constantes. Uma pessoa que vive reclamando, que só vê o lado negativo das coisas, que não reconhece as bênçãos que recebe, essa pessoa abre portas para as trevas. Por outro lado, uma alma grata permanece iluminada pela graça. É como se a gratidão fosse uma luz que afasta as sombras. Quando você agradece, mesmo nas dificuldades, você está declarando que confia em Deus, que acredita que Ele está no controle, que sabe que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Existe um testemunho comovente sobre isso. Certa noite, após sofrer dores terríveis que o faziam gemer alto, um irmão franciscano entrou no quarto de Padre Pio para ver se ele estava bem. A porta rangeu ao abrir. O cheiro de sangue e medicamentos preenchia o ar. E lá estava ele, Padre Pio, sentado na beira da cama, chorando. O irmão, preocupado, pensou que as dores tinham se tornado insuportáveis. Aproximou-se devagar, com cuidado, e perguntou com voz suave se havia algo que pudesse fazer para ajudar. Padre Pio, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto, sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de paz. E disse algo que deixou o irmão completamente desconcertado. Choro, sim, mas não pela dor. Choro porque Deus me ama tanto que me permite unir-me ao sofrimento de Jesus. E por isso lhe agradeço. Aquele irmão saiu daquele quarto transformado. Ele percebeu que estava diante de uma santidade que transcendia qualquer entendimento humano comum. E desde então, muitos filhos espirituais de Padre Pio aprenderam a fazer o mesmo. Agradecer até pelas dificuldades. Você não precisa estar passando por sofrimentos extremos para praticar essa gratidão.
Padre Pio ensinava que, antes de dormir, bastaria fazer uma pausa, pensar no dia que passou e dizer algo simples, mas sincero: Senhor, eu te agradeço por tudo o que vivi hoje, pelo bem que recebi, pelos desafios que enfrentei, pelas pessoas que colocaste em meu caminho. Obrigado até pelos meus sofrimentos, pois sei que deles tiras algo bom. Essa oração pode parecer simples, mas tem um poder transformador. Quando você começa a agradecer antes de dormir, algo muda dentro de você. Você para de se deitar com o coração pesado, reclamando do dia que teve. Em vez disso, você reconhece que, apesar de tudo, Deus esteve presente. Que você não estava sozinho. Que houve graças, mesmo que pequenas, mesmo que você não tenha percebido no momento. E essa mudança de perspectiva é fundamental para ter uma noite tranquila. Porque quando você agradece, você está dizendo a Deus: confio em ti, sei que estás cuidando de mim. E essa confiança traz paz. Uma paz que o mundo não pode dar, mas que vem diretamente do coração de Deus. Padre Pio também ensinava que a gratidão abre as portas do céu. Que Deus se agrada imensamente de uma alma agradecida e que, quando agradecemos, estamos imitando o próprio Jesus, que sempre agradecia ao Pai antes de qualquer ação importante. Pense em quantas vezes Jesus agradeceu nos evangelhos. Antes de multiplicar os pães e os peixes, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Mesmo sabendo que seria atendido, ele não deixava de expressar gratidão ao Pai. E Padre Pio seguia esse mesmo exemplo. Então, se você quer começar a dormir como Padre Pio dormia, em paz e protegido, comece com a gratidão. Não importa quão difícil tenha sido o seu dia. Encontre pelo menos uma coisa, uma única coisa, pela qual possa agradecer. E faça disso um hábito. Todas as noites, antes de fechar os olhos, agradeça. Você vai perceber que, com o tempo, esse exercício vai ficando mais natural. Você vai começar a enxergar bênçãos onde antes só via problemas. Vai começar a reconhecer a mão de Deus em situações que pareciam ruins. E seu coração vai se tornando mais leve, mais livre, mais cheio de paz. Mas Padre Pio não parava apenas na gratidão. Havia uma segunda coisa que ele considerava absolutamente essencial dizer a Deus antes de dormir. E essa segunda coisa tem a ver com algo que muitos de nós evitamos: reconhecer nossos erros. Mesmo sendo um santo, mesmo tendo uma vida de oração intensa e uma comunhão profunda com Deus, Padre Pio jamais ia dormir sem antes pedir perdão. Ele tinha uma frase que repetia constantemente: a maior desgraça da alma é dormir sem se reconciliar com Deus. Pense nisso por um momento. A maior desgraça, não a pobreza, não a doença, não os problemas externos, mas dormir carregando culpas, mágoas, pecados não confessados. Para Padre Pio, isso era perigosíssimo para a alma. Por quê? Porque ele entendia que todos nós, sem exceção, caímos ao longo do dia. Talvez não em pecados graves, mas em pequenas falhas. Um pensamento ruim sobre alguém, uma palavra ríspida, uma omissão na caridade, um julgamento precipitado, uma impaciência com quem nos ama. Essas pequenas coisas, quando acumuladas, vão criando uma camada de poeira sobre nossa alma. E se não limpamos essa poeira diariamente, ela vai se tornando mais espessa, mais difícil de remover. Até que um dia, podemos nem mais perceber que nossa alma está coberta por ela. É como uma janela que vai ficando opaca aos poucos, até que a luz mal consegue passar. Padre Pio sabia disso. E por isso, ele fazia questão de pedir perdão todas as noites. Não importa o quão santo fosse seu dia. Mas há algo ainda mais profundo no ensinamento de Padre Pio sobre o perdão. Ele não pedia perdão apenas por si mesmo. Ele estendia esse pedido para o mundo inteiro. Ele dizia que nossa oração noturna deveria abranger não só nossos próprios pecados, mas também os pecados da humanidade. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Por que pedir perdão pelos pecados dos outros? Mas Padre Pio entendia algo que os grandes santos sempre entenderam. Somos todos parte de um mesmo corpo. Quando um membro sofre,
todo o corpo sofre. Quando um membro peca, todo o corpo é afetado. Além disso, pedir perdão pelos pecados do mundo é um ato de amor profundo. É colocar-se na posição de intercessor, de alguém que se importa não apenas com sua própria salvação, mas com a salvação de todos. É imitar Cristo, que na cruz não pensou apenas em si mesmo, mas em toda a humanidade. Padre Pio sugeria uma oração simples, mas poderosa. Senhor, tem piedade de mim. Perdoa-me por tudo que fiz, disse ou pensei que te ofendeu hoje. Lava-me com teu preciosíssimo sangue. E derrama tua misericórdia sobre todas as almas, especialmente as mais necessitadas, aquelas que estão à beira da perdição, aquelas que não têm quem reze por elas. Você percebe a beleza dessa oração? Ela começa com a humildade de reconhecer nossas próprias falhas, não fica procurando desculpas, não tenta minimizar os erros, simplesmente admite: Senhor, eu falhei. E isso já é um ato de grande coragem e honestidade espiritual. Depois, ela pede que o sangue de Cristo nos lave. Não basta reconhecer o erro, é preciso buscar a purificação. E a única coisa que pode verdadeiramente purificar nossa alma é o sangue preciosíssimo de Jesus, derramado na cruz por amor a nós. E, por fim, a oração se expande para incluir os outros, especialmente aqueles que mais precisam de misericórdia, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que estão prestes a cair em pecados graves, aqueles que ninguém mais lembra de incluir em suas orações. Padre Pio acreditava firmemente que dormir em estado de graça é dormir sob o manto da Virgem Maria, que nenhuma força das trevas pode tocar uma alma que está purificada, que se reconciliou com Deus antes de fechar os olhos. E ele tinha razão. Muitas pessoas que começaram a praticar esse hábito de pedir perdão todas as noites relataram mudanças profundas. Elas passaram a dormir com mais leveza no coração. Aquele peso da culpa, aquela inquietação que vinha de saber que algo estava errado, simplesmente desapareceu. Porque a verdade é que nossa consciência fala conosco, especialmente à noite, quando tudo fica mais silencioso. Se você se deita sabendo que magoou alguém e não pediu desculpas, sabendo que falhou e não se arrependeu, sua consciência vai te cutucar, vai tirar sua paz, vai fazer você revirar na cama pensando no que deveria ter feito diferente. Mas quando você se reconcilia com Deus antes de dormir, quando pede perdão de coração sincero, é como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. Você respira fundo, você sente o ar enchendo seus pulmões, você se deita leve, em paz, sabendo que Deus, em sua infinita misericórdia, já te perdoou. E essa paz é fundamental para uma noite tranquila. Padre Pio sabia disso, por isso ele fazia desse pedido de perdão uma prioridade absoluta. Não era opcional. Não era algo que ele fazia apenas quando achava que tinha pecado gravemente. Era um hábito diário, um ritual sagrado que o mantinha sempre próximo de Deus. Existe também algo muito bonito na humildade que esse ato exige. Pedir perdão é reconhecer que não somos perfeitos, que precisamos de Deus, que não conseguimos viver uma vida santa sem sua ajuda constante. E essa humildade agrada profundamente ao coração de Deus. Padre Pio dizia que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não há ato mais humilde do que se ajoelhar espiritualmente diante de Deus todas as noites e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu não sou nada sem ti. Então, se você quer seguir os passos de Padre Pio, não vá dormir sem antes pedir perdão. Faça um rápido exame de consciência. Pense no seu dia. Houve momentos em que você falhou? Houve palavras que disse e que não deveria ter dito? Houve coisas que deixou de fazer e que deveria ter feito? Reconheça essas falhas diante de Deus. Peça perdão sinceramente. E depois, amplie sua oração para incluir o mundo inteiro. Peça misericórdia para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão prestes a tomar decisões que podem afastá-los da graça. Essa oração não apenas limpa sua alma, ela também faz de você um instrumento de intercessão. E Padre Pio acreditava
que as orações de intercessão feitas antes de dormir têm um poder especial, porque são oferecidas em um momento de vulnerabilidade e sinceridade. Mas ainda há uma terceira coisa que Padre Pio dizia todas as noites a Deus. E essa terceira coisa talvez seja a mais importante de todas. É o ato final que sela a proteção espiritual para toda a noite. Depois de agradecer, depois de pedir perdão, Padre Pio fazia algo que exigia uma confiança absoluta em Deus. Ele se entregava totalmente, completamente, sem reservas. Ele colocava sua vida, seu corpo, sua mente, seu coração, tudo nas mãos de Deus. Ele dizia: Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito, meu corpo, minha mente e meu coração. Cuida de mim esta noite, defende-me das ciladas do inimigo. Seja feita a tua vontade. Você reconhece essas palavras? Elas ecoam o que Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última frase de Jesus antes de morrer. E Padre Pio fazia dessa frase sua oração noturna, como se todas as noites ele morresse para si mesmo e renascesse nas mãos de Deus. Isso é profundo, porque entregar-se a Deus não é fácil. Nós, seres humanos, gostamos de ter controle. Gostamos de sentir que estamos no comando da nossa vida, que podemos decidir tudo, que dependemos apenas de nós mesmos. Mas Padre Pio sabia que isso é uma ilusão. A verdade é que não temos controle sobre quase nada. Não sabemos se vamos acordar amanhã. Não sabemos o que o dia seguinte nos reserva. Não sabemos se estaremos aqui daqui a 1 mês, 1 ano, 10 anos. Nossa vida está completamente nas mãos de Deus, quer a gente reconheça isso ou não. Então, por que não reconhecer? Por que não entregar conscientemente, todas as noites, tudo aquilo que já pertence a Deus de qualquer forma? Padre Pio entendia que essa entrega consciente é um ato de amor, de confiança, de fé profunda. E ele acreditava que uma alma que se entrega totalmente a Deus não tem o que temer. Mesmo que algo acontecesse durante a noite, mesmo que fosse chamado para a eternidade enquanto dormia, essa alma acordaria nos braços da misericórdia divina. Mas a entrega de Padre Pio ia além de simplesmente aceitar a vontade de Deus. Ela incluía um pedido específico de proteção contra as forças do mal. Defende-me das ciladas do inimigo, ele dizia. Porque Padre Pio sabia, por experiência própria, que o demônio ataca especialmente à noite. Ele mesmo passou por ataques espirituais intensos ao longo de sua vida. Havia noites em que ouvia ruídos estranhos, gritos, pancadas nas paredes, sussurros ameaçadores. O inimigo tentava amedrontá-lo, perturbá-lo, afastá-lo de Deus. Mas Padre Pio tinha uma arma poderosa, a entrega total nas mãos de Deus. Ele ensinava que o demônio não suporta uma alma abandonada nas mãos de Deus, porque uma alma assim está completamente protegida. É como se ela estivesse dentro de uma fortaleza inexpugnável. O inimigo pode tentar atacar, pode rugir do lado de fora, mas não consegue penetrar a proteção divina. E há ainda um detalhe preciosíssimo no ritual noturno de Padre Pio. Depois de se entregar a Deus, ele sempre se consagrava à Virgem Maria. Ele pedia que Nossa Senhora o cobrisse com seu manto, para que nada de mal se aproximasse dele. Ele dizia: Ó minha mãe, cobre-me com teu manto esta noite, para que eu durma em paz sob teu olhar. Padre Pio tinha uma devoção imensa à Virgem Maria. Ele a chamava de mãe, de protetora, de refúgio seguro. E ele acreditava firmemente que nenhum demônio ousa se aproximar de quem está sob a proteção da Mãe de Deus. O manto de Maria é um escudo impenetrável contra as forças das trevas. É um lugar de segurança absoluta. É como estar nos braços da própria Mãe de Jesus. Pense na imagem de uma criança que se esconde debaixo do manto da mãe quando tem medo. É exatamente isso que Padre Pio fazia espiritualmente todas as noites. Ele se colocava sob o manto de Maria, como um filho que busca proteção nos braços da mãe. E essa proteção era real. Pessoas próximas a Padre Pio contavam que, mesmo em meio a ataques espirituais, mesmo em noites de provações intensas, ele dormia em paz. Sua serenidade era impressionante, o rosto tranquilo, a respiração calma.
Parecia que nada, absolutamente nada, poderia perturbar seu descanso quando ele se entregava assim a Deus e a Nossa Senhora. A entrega total de Padre Pio também incluía aceitar a vontade de Deus para o dia seguinte. Seja feita a tua vontade, ele dizia. Não seja feita a minha vontade. Não que tudo aconteça como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Isso exige uma maturidade espiritual enorme, porque, no fundo, todos nós temos planos, desejos, expectativas para o amanhã. E nem sempre o que acontece corresponde ao que esperávamos. Mas quando você se entrega à vontade de Deus, você está dizendo: Senhor, eu confio que teus planos para mim são melhores do que os meus próprios planos. E essa confiança traz uma paz indescritível. Porque você para de lutar contra Deus. Para de tentar forçar as coisas a acontecerem do seu jeito. Você simplesmente se deixa conduzir pela mão divina, sabendo que Ele sabe o que é melhor para você. Padre Pio vivia isso intensamente. Mesmo quando os planos de Deus para ele incluíam sofrimento, mesmo quando incluíam incompreensão, perseguição, dor física constante, ele aceitava, porque sabia que Deus estava no controle e que tudo, absolutamente tudo, cooperava para o bem da sua alma. Então, se você quer dormir como Padre Pio dormia, em paz profunda e protegido espiritualmente, não se esqueça dessa terceira parte essencial: entregar-se totalmente a Deus. Coloque sua vida nas mãos dele. Peça proteção contra o mal. Consagre-se a Nossa Senhora e aceite, com humildade e confiança, que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Talvez você esteja se perguntando: mas isso realmente funciona? Essas três coisas realmente fazem diferença? Deixe-me contar algumas histórias que vão responder a essa pergunta. Pessoas que viveram próximas a Padre Pio testemunharam transformações reais em suas vidas quando começaram a seguir esse conselho dele. Uma dessas pessoas era uma jovem chamada Teresa, que vivia atormentada por insônia e pesadelos terríveis. Teresa era uma filha espiritual de Padre Pio. Ela o procurou um dia, completamente exausta, com olheiras profundas marcando seu rosto, as mãos tremendo levemente, quase em desespero. Ela contou que não conseguia dormir direito há semanas. Quando finalmente pegava no sono, era atormentada por pesadelos horríveis que a faziam acordar no meio da madrugada, tremendo, suando, com o coração disparado. Padre Pio a ouviu com atenção, olhando fundo nos seus olhos. Aquele olhar penetrante que parecia ver além da superfície, direto na alma. E então, com a simplicidade que caracterizava seus ensinamentos, ele disse: Minha filha, diz estas três coisas a Deus antes de dormir. Agradece por tudo o que viveste durante o dia. Pede perdão por tuas falhas e pelas falhas do mundo. Entrega-te completamente nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Faz isso por uma semana. Depois volta a me contar. Teresa obedeceu. Naquela mesma noite, pela primeira vez em semanas, ela fez o que Padre Pio havia ensinado. Ajoelhou-se ao lado da cama, fechou os olhos, respirou fundo. Antes de deitar, ela agradeceu a Deus por tudo, pediu perdão sinceramente e se entregou totalmente à proteção divina. E aconteceu algo surpreendente. Ela dormiu a noite inteira, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada. Acordou com o sol entrando pela janela, descansada pela primeira vez em muito tempo. No início, ela pensou que poderia ter sido coincidência, mas continuou fazendo o mesmo nas noites seguintes. E todas as noites, o mesmo resultado: sono tranquilo, profundo, restaurador. Uma semana depois, ela voltou a ver Padre Pio, completamente transformada. Seu rosto estava descansado, seus olhos brilhavam com uma luz nova, ela estava radiante. Padre Pio sorriu ao vê-la e disse: Vês? Onde Deus reina, o mal não pode entrar. Tu abriste as portas para que Deus protegesse teu sono. E ele o fez. Teresa saiu dali não apenas com o sono restaurado, mas com uma fé renovada, uma certeza profunda de que Deus realmente cuida de nós quando nos colocamos em suas mãos. E ela não foi a única. Ao longo dos anos,
Milhares de pessoas que seguiram o conselho de Padre Pio relataram experiências semelhantes. Elas testemunharam mudanças concretas em suas vidas: sono mais tranquilo e reparador, menos ansiedade noturna e menos preocupações que as mantinham acordadas, redução drástica ou desaparecimento. Uma paz interior profunda que permanecia mesmo diante de problemas reais, sensação de estar protegido durante a noite, como se uma presença amorosa estivesse velando por elas, e ao acordar pela manhã, sentiam mais esperança, mais força, mais disposição para enfrentar o dia. Essas não são promessas vazias, são testemunhos reais de pessoas reais que decidiram colocar em prática o ensinamento de Padre Pio e descobriram que aquelas 3 coisas simples, ditas com sinceridade antes de dormir, têm um poder transformador imenso. Porque, no fundo, o que Padre Pio estava ensinando não era apenas uma técnica ou uma fórmula mágica. Era um caminho de comunhão com Deus. Era uma forma de terminar o dia em paz com o Criador, reconhecendo sua presença, sua bondade, seu cuidado constante. E quando você faz isso, quando realmente abre seu coração para Deus antes de dormir, algo muda. Você não está mais sozinho na escuridão da noite. Você está acompanhado pela presença divina. E essa presença traz paz, traz proteção, traz descanso verdadeiro. Padre Pio também ensinava que não é preciso dizer orações longas ou complicadas. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou discursos elaborados. Ele ouve o coração. Ele vê a sinceridade. Ele responde à humildade. Então, mesmo que você não consiga decorar orações formais, mesmo que se sinta cansado demais para rezar longamente, faça o essencial. Agradeça, peça perdão, entregue-se. Essas 3 coisas, ditas com o coração, são suficientes, são poderosas, são transformadoras. E se você tem filhos, ensine-os a fazer o mesmo. Padre Pio acreditava que uma família que reza junta, que se entrega a Deus junta antes de dormir, é uma família protegida. Uma família onde a paz de Deus habita. Uma família que o inimigo não consegue destruir. Imagine só, você, seu marido ou esposa, seus filhos, todos reunidos antes de dormir, agradecendo a Deus pelo dia, pedindo perdão juntos, entregando-se à proteção divina. Que bênção seria isso! Que fortaleza espiritual isso criaria em seu lar! Padre Pio dizia que os lares onde Deus é honrado, onde se reza com sinceridade, são lares onde a felicidade verdadeira pode florescer. Não uma felicidade superficial, baseada em prazeres passageiros, mas uma felicidade profunda, enraizada na presença de Deus. Agora, eu quero que você faça um pequeno exercício comigo. Feche os olhos por um instante, se puder, e pense no seu dia de hoje. O que aconteceu que te fez sorrir? Que te fez sentir grato? Pode ser algo simples. Um café gostoso pela manhã, o cheiro do pão quentinho, uma palavra gentil de alguém, um momento de sol no rosto, o abraço de alguém que você ama. Agora pense, houve algo que te fez sofrer? Alguma dificuldade? Algum desafio? Você pode agradecer também por isso? Pode reconhecer que, mesmo sendo difícil, aquilo está nas mãos de Deus e pode trazer algum bem. E agora, pense, há algo pelo qual você precisa pedir perdão? Alguma palavra que não deveria ter dito? Algum pensamento que não honrou a Deus? Alguma atitude que magoou alguém? Reconheça isso. Não tenha medo de olhar para suas falhas. E por fim, pergunte-se: você está disposto a entregar tudo a Deus? Suas preocupações com o amanhã, seus medos, suas expectativas, você confia que Ele cuidará de você enquanto você dorme, que Ele velará por você e por aqueles que você ama. Esse exercício pode parecer simples, mas ele é o coração do ensinamento de Padre Pio. Fazer essa reflexão diariamente, antes de dormir, transforma sua relação com Deus. Transforma a qualidade do seu sono. Transforma a qualidade da sua vida espiritual. Porque você para de viver no piloto automático, apenas correndo de um compromisso para outro, sem nunca parar para pensar, para agradecer, para se arrepender, para se entregar.
você começa a viver de forma mais consciente, mais intencional, mais conectada com Deus. E essa conexão é o que faz toda a diferença. Padre Pio vivia em conexão constante com Deus. Mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia, ele mantinha seu coração elevado ao céu. E à noite, antes de dormir, ele renovava essa conexão de forma especial, através daquelas 3 coisas que estamos explorando hoje. Então, vamos recapitular o que aprendemos até aqui. Padre Pio nos ensinou que todas as noites devemos dizer 3 coisas a Deus. Primeiro, agradecer por tudo o que vivemos durante o dia. Não apenas pelas alegrias, mas também pelas dificuldades, pelos desafios, pelas dores. Porque tudo pode ser transformado em graça quando oferecido a Deus com gratidão. Segundo, pedir perdão, por nós mesmos e pelo mundo inteiro. Reconhecer nossas falhas com humildade e pedir a misericórdia divina. Não dormir carregando culpas ou mágoas, mas sim em estado de graça, reconciliados com Deus. E terceiro, entregar-se completamente. Colocar nossa vida, nosso corpo, nossa mente, nosso coração nas mãos de Deus. Pedir sua proteção contra o mal. Consagrar-nos a Nossa Senhora e aceitar que a vontade divina seja feita em nossas vidas. Essas 3 coisas formam um ciclo completo de comunhão com Deus. Um ciclo que fecha o dia com amor, com humildade, com confiança e que abre as portas para que Deus derrame suas bênçãos sobre nós durante a noite. E se você puder, Padre Pio recomendava finalizar com a consagração à Virgem Maria. Ó minha Mãe, cobre-me com teu manto esta noite. Não permitas que nenhum mal se aproxime de mim. Essas palavras simples têm um poder imenso de proteção. Mas talvez você esteja pensando, como posso rezar tudo isso? Como posso lembrar de todos esses elementos? Não se preocupe. Padre Pio também deixou uma oração completa, que une todos esses elementos em uma só prece. E agora, eu vou compartilhar essa oração com você. Se você quiser rezar como Padre Pio, com o coração aberto e sincero, diga estas palavras antes de dormir. Senhor, obrigado por tudo o que vivenciei hoje. Obrigado pelo bem que recebi, pelas dificuldades que enfrentei, pelas pessoas que colocaste em meu caminho, pela tua presença constante, mesmo quando eu não a percebi. Obrigado até pelos meus sofrimentos, pois sei que deles tiras algo bom. Perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo em que falhei hoje, por cada palavra que não deveria ter dito, por cada pensamento que não te honrou, por cada ação que magoou alguém, por cada omissão na caridade. Lava meu coração, minha mente, meu corpo, com teu preciosíssimo sangue. E derrama tua misericórdia sobre todas as almas, especialmente as mais necessitadas, aquelas que estão longe de ti, aquelas que não têm quem reze por elas. Em tuas mãos entrego minha vida, meu sono, meu amanhã. Cuida de mim esta noite. Defende-me das ciladas do inimigo. Protege-me de todo mal. Que nada de ruim se aproxime de mim ou daqueles que eu amo. Que a tua vontade se cumpra em mim, hoje e sempre. Ó minha Mãe Santíssima, cobre-me com teu manto esta noite. Vigia meu sono. Afasta de mim todo perigo. Não permitas que nenhum mal se aproxime de mim, para que eu durma em paz sob teu olhar amoroso. Amém. Essa oração pode parecer longa, mas você vai ver que, com a prática, ela vai fluir naturalmente do seu coração. E você pode adaptá-la, usar suas próprias palavras, acrescentar intenções específicas. O importante é a sinceridade, não a perfeição das palavras. Padre Pio revelou que quem dorme dizendo essas 3 coisas a Deus, acorda sempre sob o olhar amoroso do Pai Celestial. Acorda renovado, protegido, em paz. Acorda sabendo que foi guardado durante toda a noite pela presença divina. E talvez, depois de conhecer esse ensinamento, você nunca mais queira dormir de outro jeito. Porque uma vez que você experimenta a paz que vem de se entregar a Deus antes de dormir, você não consegue mais voltar à antiga forma de simplesmente desabar na cama, exausto, sem uma palavra sequer dirigida ao Criador. Padre Pio costumava dizer algo profundo. Quando a noite cai e tudo parece silencioso,
Deus trabalha em silêncio pela nossa alma. Não temas as sombras. O amor de Deus brilha mais forte do que qualquer treva. Que palavras bonitas! Que verdade poderosa! Sim, à noite tudo fica mais escuro. Sim, às vezes nos sentimos mais vulneráveis, mais sozinhos. Mas é justamente nesse momento que Deus está mais próximo, trabalhando em segredo pela nossa alma, velando por nós, protegendo-nos, preparando-nos para um novo dia. E quando você se coloca conscientemente sob esse cuidado divino, através daquelas 3 coisas que Padre Pio ensinava, você permite que Deus trabalhe com ainda mais liberdade em sua vida. Você abre as portas do seu coração para que Ele entre e faça morada em você. Por isso, hoje e sempre, antes de fechar seus olhos, diga estas 3 coisas a Deus. Agradeça, peça perdão, entregue-se. E durma em paz, certo de que Ele vela por você. Porque, como Padre Pio nos ensinou, uma alma que dorme nas mãos de Deus é uma alma verdadeiramente protegida. E agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido especial. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que Padre Pio está falando diretamente com você através desses ensinamentos, ajude-nos a espalhar essa luz para mais pessoas. Deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda mais pessoas a descobrirem esses ensinamentos preciosos. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essas palavras, alguém que está passando por noites difíceis. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, dessa família espiritual que busca viver os ensinamentos de Padre Pio, considere se tornar membro do nosso canal. Com seu apoio, conseguimos continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, que trazem esperança, que transformam vidas. Juntos, somos mais fortes. Juntos, podemos levar a mensagem de Padre Pio para milhares, talvez milhões de pessoas que precisam dela. Somos uma comunidade unida pela fé, pelo amor a Deus, pelo desejo de viver uma vida espiritual mais profunda. E você faz parte dessa missão. E não se esqueça de escrever nos comentários: Padre Pio, protege meu sono. Ou compartilhe conosco: você já pratica algum desses ensinamentos? Como tem sido sua experiência? Seus testemunhos podem inspirar outras pessoas que estão assistindo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Nossa Senhora cubra vocês com seu manto protetor. E que Padre Pio interceda por todos nós, para que possamos dormir em paz e acordar em graça. Amém.